Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista, só que aqui eu vou fazer um vídeo da playlist Tretas Universitárias. Fica aqui se você tem curiosidade em saber um pouco dos bastidores, as coisas que acontecem, não muito daquela coisa, né, muito bonita que se imagina, né, em uma universidade, porque, né, coleguinhas. Alguns coleguinhas são legais, outros coleguinhas são treteiros, são polêmicos, são boca de confusão. Vou fazer um vídeo aqui a respeito de um trabalho que aconteceu no meu terceiro semestre. Olha só, hein? O vídeo anterior dessa playlist, eu comentei de um trabalho que aconteceu no meu segundo semestre. Então, o link da playlist Tretas Universitárias, para você acompanhar todos os vídeos que eu tenho feito, né, sobre esses assuntos, tá aqui embaixo. Nesse aqui de agora, eu vou contar um caso a respeito de um trabalho que aconteceu no terceiro semestre do meu curso. Antes de mais nada, tá? Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque é muito importante. Se inscreva no canal, porque fora esses assuntos que eu tô compartilhando também, né, para dividir um pouco com vocês a experiência que eu tive, né, dessas coisinhas não muito legais. Obviamente que o curso, como eu disse, tem pessoas legais, tem experiências maravilhosas, mas aqui eu tô compartilhando um lado que eu acho que ninguém compartilha. Eu não conheço nenhum nutricionista que fala a respeito, ou nutricionista, ou enfim, sei lá, tá, de outra área, que vem aqui no YouTube falar desses bastidores de uma universidade, entendeu? De forma bem, assim, detalhada sobre várias questões que acontecem. Então acho que é uma forma de compartilhar com pessoas que nunca fizeram uma faculdade, uma universidade, aquilo que talvez elas possam se deparar em algum momento, entendeu? Então a ideia aqui é uma coisa bacana de dividir experiências e, quem sabe, agregar. Então, olha só, no meu terceiro semestre, como eu adiantei, teve uma disciplina que houve uma atividade que foi um seminário. Então, a gente teve, né, a sala dividida em grupos e tal. Então, o meu grupo foi formado e cada grupo tinha o seu tema, naturalmente. Então, o meu grupo teve um tema e a gente foi lá e apresentou. Só que no final da apresentação, o professor, ele fazia uma pergunta, enfim, né, ou mais de uma, não sei, mas ele fazia alguma pergunta, pelo menos, só que ele fazia a pergunta não para o grupo, tipo assim, vou perguntar aqui e qualquer pessoa do grupo que souber responde. Não. Nesse caso aí, ele fazia a pergunta específica para alguém que ele quisesse. Então ele falava, de vocês aí do grupo que estão aí em pé, que acabaram de apresentar o trabalho de vocês, agora eu quero que fulano responda pra mim o que eu vou perguntar. E aí, se a pessoa respondesse certo, obviamente que isso iria contar positivamente para a avaliação que o professor ia dar depois ali, né, para o trabalho apresentado, a nota, né, do grupo. E ao mesmo tempo, se a pessoa errasse, ele não iria descontar daquela pessoa, não. Nesse caso em específico, se a pessoa errasse, ele iria descontar de todo o grupo, porque a ideia dele era fazer com que todo mundo se preparasse para que, independente, né, de quem se dedicou a construir os slides ou a quem se dedicou mais na apresentação, mas que pelo menos todo mundo se preparasse, porque no final iria ter pergunta de forma aleatória para alguém que o professor iria escolher. Então, todo mundo tinha que se preparar. Isso é bacana porque isso cria, né, uma, digamos, não zona de conforto. Sabe aquela pessoa que tipo, eu não vou estudar não, né, porque eu já sei que fulano ali e fulana ali vão apresentar, então eu meio que vou ficar aqui de boa, não vou estudar tanto. Então, como esse professor criou, né, nessa apresentação essa dinâmica, isso forçou todo mundo a estudar, todo mundo a ficar ciente do seu tema ali do grupo, porque senão, se a pessoa recebia a pergunta e não sabia responder, iria prejudicar todo o grupo. Então, bacana, né? A ideia, a proposta, a intenção é bacana do professor. Então, bacana. O nosso grupo, por exemplo, foi lá, apresentou, tudo certo. Se você tem acompanhado os vídeos da playlist Tretas Universitárias, você já deve ter visto um vídeo que eu falei sobre os Unidos de Taubaté. Pois guarde essa informação, porque o que aconteceu? Olha só, quando o meu grupo terminou de apresentar, chegou o momento da pergunta, né? Aí o professor dirigiu a pergunta para uma coleguinha do meu grupo. E aí, gente, eu não vou lembrar da pergunta e tal, né? Acho que também não precisa aqui detalhar tanto. Mas basicamente ele fez uma pergunta em que, vamos supor que a resposta para aquela pergunta era ou A ou B. Era o tipo de pergunta que não tinha muita outra opção. Então, ou era uma resposta A ou era uma resposta B, entendeu?
Só que, obviamente, né, se você respondesse a outra alternativa que não era certa, isso já seria o suficiente para você ter errado. Então, não tinha tantas opções possíveis, mas tinha-se ali, né, uma opção ou outra. Então, você tinha que saber para você não errar, né? Então, a pergunta que ele fez, né, a colega do meu grupo, ela ficou ali alguns segundos, tipo, abaixou a cabeça assim para poder pensar, porque a gente do grupo não poderia soprar, porque senão não perderia a essência da dinâmica, né? A ideia era testar aquela pessoa que foi perguntada. Se eu que soubesse, sei lá, soprasse, o professor não iria ter a noção de que realmente se a pessoa que ele perguntou realmente sabia. Entendeu? Então, a gente não poderia soprar. Só que o que foi que aconteceu? Nesse pequeno intervalo de segundos em que a minha colega ali de grupo ficou pensando, olha só o que aconteceu. Na frente assim da gente, né, sentados, tinham algumas pessoas que tinha uma pessoa em específico que eu lembro bastante, porque assim, eu não lembro de cabeça, tinha umas 2, 3 pessoas que meio que na hora que ele perguntou pra minha colega, né, elas ficaram conversando entre si, cochichando sobre qual seria a resposta. E aí eu lembro especificamente de uma pessoa, bem claramente aqui, que era a Falciane, ou seja, integrante do grupo, adivinha só, os Unidos de Taubaté. Mais uma vez aí, né, este grupo tentando colocar pedras no meu caminho, ou enfim, né, querendo atrapalhar a vida alheia, a vida dos seus coleguinhas, né? Ao invés de ajudar, querem atrapalhar. Enfim, sem querer querendo, Falciane pensou alto. Tadinha, né, gente? Às vezes foi sem querer. Porque, como eu falei, né, não poderia soprar. Da mesma forma que a gente do grupo não poderia soprar, obviamente que ninguém da sala poderia, né? Ô pessoa aí, ó, que ele perguntou pra você, a resposta é essa, né? Lógico que não, né? Então, naturalmente, todo mundo da equipe e da sala deveria ficar na sua, não soprar, para que a pessoa ali que estava sendo perguntada tivesse a chance de responder realmente o que ela achava como resposta. Então, o que foi que aconteceu? Como eu disse, sem querer querendo, ou uma coisa assim despretensiosa talvez, a Falciane cochichando ali com o pessoal que estava do lado dela, né, sentada, porque eles tinham assistido a nossa apresentação, ela, sem querer querendo, gente, falou um pouco mais alto, falou um pouquinho mais alto a ponto da gente que estava ali em pé, né, que tinha acabado de apresentar, a gente ouviu o que ela tinha falado. Ela tinha falado, tipo assim, lembra que eu falei que a resposta ou era A ou B? Ela falou resposta B, né? Então, tipo assim, eu acho que a resposta é a letra B, né, gente? É óbvio que é a letra B. Então, assim, a gente conseguiu ouvir. Foi um cochicho que a gente que estava ali da equipe conseguiu ouvir. E é aquilo, né? É lógico que a intenção da pessoa ali, só a pessoa sabe. Se realmente foi uma coisa sem querer, eu conversando e cochichando aqui, falei e vocês conseguiram ouvir, foi sem querer. Pode ter sido, mas ficou no ar de que tentaram, né, ou tentou ali a Falciane induzir a colega do meu grupo ao erro. Porque a resposta que ela, né, sem querer querendo, falou um pouco alto a ponto da gente conseguir ouvir, não era a resposta certa. Por isso que eu tô falando, né, foi sem querer querendo justamente a resposta errada. Entendeu? Então a gente ficou assim meio que no ar de que foi uma tentativa de induzir a minha colega ao erro, porque a minha colega ficou ali alguns segundos, tipo, em dúvida, pensando, né? Se ela tivesse assim, uma certeza na cara, ela já teria não demorado tanto, então ela ficou um pouco em dúvida. Então a sensação que ficou foi que, tipo, nossa, perceberam que a nossa colega estava pensando, estava tentando, né, ver ali, raciocinar, e pegaram assim uma deixa de quem sabe induzir ao erro. E aí, né, quem sabe a menina ouvindo ali, a colega que foi perguntada, vai pensar o quê? Poxa, a Falciane, que já é metida essa bichona, porque, né, a Falciane era assim, era metida essa bichona. Era que tinha que acertar tudo, era que tinha que ser a melhor do que todo mundo, entendeu? Então, imagina, né, imagina lá a pessoa que foi perguntada. Tô aqui pensando a resposta. Eu ouço uma coleguinha ali, né, que era a Falciane, falando, cochichando, e eu ouvi que ela disse a resposta B. Eu vou nela, né? Porque eu já tô em dúvida. A Falciane já é metida essa bichona, eu vou nela. Oxe, vou confiar, né? Vou lá, vou responder aquilo que eu ouvi ali, né? Ninguém sabe o que eu ouvi, mas eu vou responder ali a resposta B. Mas não foi isso que aconteceu, ainda bem. Infelizmente para a Falciane, né, a minha colega de grupo ali respondeu a resposta A, que é então a resposta correta. Então, maravilhosamente bem, encerramos a apresentação, porque além de apresentar bem,
a resposta ali também, no final das contas, foi certa, então todo o grupo saiu bem, sabe como? Aí, vejam só, quando a gente terminou de apresentar, a gente do grupo saiu um pouco assim da sala, né, pra conversar um pouco né, comemorar a apresentação e tal. E como eu falei, ficou no ar essa questão de que possivelmente, né, a Falciane ali falou aquilo meio que para induzir a colega do meu grupo ao erro. É aquilo, por isso que eu falei, a essência, né, da pessoa ali, da Falciane, só ela sabe se foi realmente sem querer, falou e falou sem querer, e ainda mais a resposta errada, e talvez se a minha colega pegasse aquela resposta iria errar, mas não foi na intenção de induzir ao erro, entendeu? Ou não, foi realmente na intenção de eu sei a resposta, vou falar aqui a resposta errada de propósito para ver se a colega ali do grupo deles ali que estão apresentando, né? Ver se eles pegam, caem na arapuca, na armadilha, erram, se prejudicam, para também eles não terem a nota melhor do que o meu grupo, do que o grupo no caso da Falciane. Então, não dá pra saber. Só que aí é que tá, né? É o tipo de coisa que na hora ali você não tem como afirmar. Você pode até suspeitar, mas você não tem como afirmar nada. Porque, como eu disse, só a pessoa ali, no caso a Falciane, sabe a intenção que ela teve ali na hora. Só que, né, eu estou gravando esse vídeo justamente depois de já ter passado essa situação. Então, eu já sei o que aconteceu em todo o meu terceiro semestre do meu curso, né, da minha universidade, no quarto semestre, quinto semestre, ou seja, eu sei tudo o que aconteceu dali e depois disso tudo, todos os semestres que vieram depois. Então, como eu já sei tudo o que aconteceu durante a minha universidade, hoje eu realmente suspeito bem, assim, suspeito forte, né, suspeita forte de que realmente não foi só foi sem querer. Eu acho que foi um sem querer querendo, sabe como? Eu acho que realmente foi na tentativa de induzir ao erro. Primeiro porque, como eu falei, ninguém poderia falar nada, ninguém poderia assoprar, ou nesse caso, né, ficar falando, porque senão a pessoa poderia ouvir, então não teria lógica, já estava errado dali. Então não teria lógica. E além de tudo, a pessoa ainda fala sem querer querendo a resposta justamente a errada. Então é tudo muito, gente, literalmente isso, tudo muito suspeito. Não dá pra defender, até partindo de quem partiu. Porque de tudo que eu vivi na universidade, eu consegui, né, depois disso tudo aí, ao longo do tempo, perceber que era uma pessoa, no caso da Falciane, naquele momento eu não tinha essa noção, era uma pessoa exatamente com esse perfil. Sempre queria ser a pessoa que sabia de tudo, que queria ser a melhor pessoa da sala, né, de saber de tudo. Queria sempre estar por cima, melhor do que todos. E portanto, hoje, né, depois disso, de já saber o perfil da pessoa, eu realmente consigo ver que naquele momento, muito provavelmente, foi uma tentativa ali, uma carta na manga que a pessoa usou para tentar fazer justamente isso. Para que a colega ali do meu grupo caísse na arapuca, né? Arapuca, gente, é aquela armadilha que o pessoal usa para poder capturar bichos, né? Então ela tentou fazer isso, montou uma armadilha, se cair, caiu, né? Então assim, se a minha colega tivesse caído, a gente iria ter uma nota menor. Então seria uma forma da gente não ter sido, por exemplo, o melhor grupo da sala. Seria uma forma da gente, de repente, ficar com uma nota depois menor do que a nota que a Falciane de repente tirou. Então, é muito, gente, assim, louco isso tudo, sabe? Às vezes, né, na universidade eu sentia isso, assim, essa coisa, assim, uma loucura que acontecia, porque não foi assim, né? A Falciane chegou e falou, gente, eu fui ali, né, e falei pra ver se vocês caíam mesmo, eu queria prejudicar vocês. Não, né? É óbvio que a pessoa não foi assim, direta. Então, o que eu falei aí é literalmente isso, uma suspeita. Então, muita coisa que acontecia era assim, de você pegar algo que ficou assim no ar, algo que você percebe, algo que você suspeita, coisas entre linhas, coisas subliminares que você percebe a movimentação das pessoas. Então tinha muita coisa que acontecia desse sentido, né, ruim, com más intenções, que não eram coisas muito concretas, eram coisas assim que você ficava assim, não é possível, não é possível, mas os indícios, né, principalmente pelo decorrer depois do que veio depois, né, durante todo o curso, me levam a entender que realmente a suspeita que naquele momento assim chegou a ser levantada, né, realmente acho, né, que deve ser algo que realmente procedia, né, de que realmente não foi algo sem querer, sabe? A pessoa realmente falou alto uma resposta
coincidentemente uma resposta que era a errada. Então não dá pra poder a gente ser tão inocente de achar que, nossa, foi sem querer. Imagina, né? A pessoa não falou a resposta errada pra poder induzir ao erro. Não, foi sem querer, a pessoa falou às vezes um pouco alto. A gente tenta ser inocente, mas pelo histórico fica difícil defender. Mas independente da intenção da coleguinha Falciane, por que Falciane? Porque Falciane, gente, é um nome que a gente dá para uma pessoa que tem atitudes falsas, né? Que é uma pessoa que age de forma falsa com você. Então, independente dessa ocasião específica, no conjunto, né, essa pessoa teve atitudes falsas. Então, por isso que eu estou chamando essa pessoa de Falciane. Mas independente de nessa ocasião em específico, se realmente foi sem querer, porque vai que, né? Ou se foi realmente na má intenção, independente. Vamos agora para uma análise de algo mais concreto. Vamos lá. Uma coisa bem bacana que a gente pode ver disso tudo que aconteceu é o seguinte. A colega do meu grupo que foi perguntada, ela ficou pensando um pouquinho, certo? E ela poderia pensar exatamente aquilo que eu acho que deixa bem claro aí, né? Nossa, eu tô na dúvida, vou ouvir o que eu peguei ali, né? Aquilo que eu ouvi. E a gente acabaria, né, se prejudicando porque ela teria dado uma resposta errada. Só que o que foi que ela fez? Ela pensou, ela usou a análise crítica dela e ela confiou nela. Ela não pensou, eu vou na da Falciane ali porque ela é metida essa bichona e tá, então eu vou confiar mais nela do que em mim. Sabe? Por conta disso, né? Porque a pessoa ali que falou ali, né, alto, era uma pessoa que tinha essa coisa, né, de que sabe de tudo e tal. Então eu vou confiar, né? Só que não, a colega ali do meu grupo, ela fez o quê? Vou confiar em mim. E ela foi e deu a resposta dela e acertou. Então isso que eu acho que é bacana. A gente, né, e aí fica até como dica para os estudantes, né, gente, confiem em você. Não fiquem na sombra de ninguém, não fiquem, por exemplo, em um trabalho de grupo, se escorando em ninguém. Fulano ali, ó, se dedica, eu sei que vai fazer uma boa apresentação, então eu vou ficar aqui, ó, só me escorando e vou tirar uma nota boa junto. Não! Tem muita coisa que, por exemplo, eu estudei para fazer os meus trabalhos, com os casos de trabalhos que a gente precisava apresentar, né? Tinha muita coisa que, por eu me empenhar tanto para poder fazer aquele trabalho, eu ia além. E às vezes eu apresentava coisas em trabalhos de apresentação que ia além do que aquilo que o professor planejava ensinar pra gente na universidade. Então imagine, né, a oportunidade que a gente tem como estudante de aprender em um trabalho. Então um trabalho, gente, não é só um tema, temos que apresentar porque vale tanto. Sim, é isso, mas não é só uma nota. Muito daquilo que você estuda e se empenha para fazer aquele trabalho, você se dedicou tanto que às vezes você realmente vai internalizar aquelas informações, você realmente gerou um aprendizado que você vai carregar com você para a sua vida profissional mesmo. Então tem muita coisa que eu aprendi em trabalhos, para as apresentações que eu fiz, que até hoje eu lembro de tanto que eu me dediquei para aqueles respectivos trabalhos. Então eu acho que isso que é o bacana, sabe? No caso aí desse trabalho que aconteceu no terceiro semestre, né, voltando para essa situação que eu relatei aí, antes da gente apresentar, obviamente, né, a gente fez o trabalho. E eu tinha muito uma coisa assim de querer se reunir com o grupo. Eu marcava reuniões com as minhas equipes, né, para poder a gente estudar, justamente por conta disso, porque eu entendi que todo mundo tinha que saber. Porque poderia acontecer isso, né? De, fulano não vai apresentar, mas às vezes o professor no final vai perguntar justamente para as pessoas que não apresentaram, e aí pode prejudicar o grupo. Então, eu entendi que todo mundo tinha que ficar sabendo do assunto. Não podia ficar essa coisa de, uma pessoa vai estudar tudo porque a pessoa vai apresentar. Não, eu não achava até justo. Eu achava que todo mundo tinha que se esforçar. Então, eu achava que nas reuniões era uma oportunidade da gente que por exemplo, estava estudando um pouco mais, dividir com, de repente, alguém do grupo que não estava tão ciente dos assuntos. Então isso era bom para todo mundo. Quem sabia um pouco mais ensinava, quem sabia um pouco menos aprendia. E aí no final, todo mundo chegava no dia da apresentação mais equilibrado. E não um ou outro sabendo muito e um e outro sabendo pouco ou quase nada. Então, por uma questão até lógica de ser um trabalho em equipe, toda a equipe tinha que ficar ciente do trabalho, do assunto ali, né? E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente terminou de apresentar, e eu falei que a gente foi pro corredor, né, fora da sala, a colega que foi perguntada do meu grupo, né, ela falou, Henrique, na hora que o professor perguntou, que ela ficou alguns segundos pensando, ela falou, na hora eu lembrei de você.
Porque em uma reunião que a gente tinha feito, eu não sei se foi mais de uma, mas em algum momento a gente se reuniu, ela falou, né, naquela reunião você falou exatamente sobre o assunto da pergunta que o professor fez pra ela ali na hora. Aí ela falou, na hora eu lembrei do que você me falou, porque você falou exatamente sobre isso. Então olha só que bacana, em uma reunião que a gente fez, eu falei exatamente sobre o assunto da pergunta que o professor fez pra ela. E aí, graças a isso, na hora que ela foi perguntada, ela raciocinou ali. E justamente por conta disso, ela não caiu na suposta armadilha que foi montada, né? Ou seja, ela pegou o repertório dela e, opa, eu estudei isso, a gente estudou isso em uma reunião de grupo e eu vou responder aquilo que o meu grupo estudou sobre isso, e não o que a coleguinha ali falou alto e eu acabei ouvindo. Não, confiou o quê? Confiou nela. E ainda, antes de fechar esse vídeo, eu vou usar uma expressão que eu inclusive já mencionei em algum vídeo aí das tretas universitárias, que a tal da Falciane, ela tinha um discurso. O discurso que era o seguinte: a união faz a força. E como eu já expliquei, né, no vídeo que eu falei sobre essa expressão que ela usava, infelizmente, né, nos Unidos de Taubaté, ela pregava a união faz a força pro lado mal da coisa, né, para eles se unirem, para eles conseguirem mandar na sala. Então, uma coisa é você se unir para você ter força baseada no bem. Uma coisa é você se unir para vocês terem força, só que a essência é má. E na ocasião, né, quando eu já falei sobre isso, eu expliquei, né, de que não adianta você querer se unir para vocês terem mais força, mas a essência é ruim, porque uma hora vai cair, né? Nesse caso, agora aqui eu faço o contraponto. Neste caso aí eu consigo ver o quê? Exatamente a expressão da Falciane, só que do lado bom da coisa. No meu grupo, a união fez a força. A união que o meu grupo teve de, né, todo mundo ali sentar, de fazer reunião, de estudar, de compartilhar as informações para que todo mundo ficasse sabendo sobre o assunto, a gente se uniu tanto nesse sentido que na hora da pergunta, por mais que a pergunta tenha sido feita para uma pessoa, o conhecimento sobre aquela pergunta todo mundo sabia, pelo menos eu acredito, né? Ou independente disso, mas a pessoa que foi perguntada sabia, justamente porque era um assunto que, como ela mesma falou depois, né, no corredor, era justamente um assunto que tinha sido discutido, que eu tinha levantado, né, pelo que ela me falou, na reunião. Ou seja, a união do nosso grupo fez a força. A força do nosso grupo foi tão boa, tão ali foi tanta, né, a união boa, que o mal, se é que foi essa a intenção, né, o mal não conseguiu destruir a nossa força. E assim ficamos felizes e com uma nota maravilhosa, que eu acho que deve ter sido um lindo 10. Acho, do verbo não lembro mais, né, porque já tem um tempinho aí, mas acho que foi um 10. Então é isso, tá? Esse vídeo aqui não tem intenção de atacar ninguém, simplesmente eu relatei algo que aconteceu comigo, e independente de suspeitas, né, ou seja, suspeitas à parte, levem em consideração principalmente a parte final do vídeo em que eu falo sobre a questão da importância de você confiar em você, de você não de repente, né, se achar menos, se achar inferior e depositar mais confiança em uma outra pessoa a ponto de você depositar menos confiança em você mesmo. Não! Né? A gente tem que se empenhar a ponto da gente criar uma autoconfiança tão grande que a gente consiga confiar na gente mesmo, né? Então isso que é bacana. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. A ideia aqui foi fazer essa reflexão positiva. Se você conseguiu enxergar algo positivo em tudo que foi falado aqui, em toda a reflexão que eu trouxe, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. Se você passou de repente na universidade por algo parecido também, relate. Divida, não precisa citar nomes, obviamente. Na tela deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. E eu peço que você compartilhe esse vídeo. Compartilha com aquele seu coleguinha, aquela sua coleguinha que de repente está prestes a entrar numa faculdade, numa universidade, ou que acabou de entrar. Esse vídeo pode ajudar. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final. E vamos ter sempre, ou na medida do possível, sempre que possível, né, boas intenções para com os outros, porque a gente planta o bem e colhe o bem. E dizem que o inverso é recíproco. Até o próximo vídeo.